Oi, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro de leitura aberta. Toda quinta-feira, às 3 da tarde, a gente faz esse momento ao vivo. Estou aqui compartilhando o meu estudo da interpretação dos sonhos com você. Se você que está assistindo a gravação aí no canal quer tirar suas dúvidas, eu convido para participar do grupo, no grupo do WhatsApp, onde eu envio o link toda semana para participar ao vivo. E aí você pode tirar sua dúvida direto aqui comigo. Para quem não me conhece, eu sou Maria Bruna, eu sou psicóloga e psicanalista. E sou apaixonada pela transmissão da psicanálise. E estou aqui, então, compartilhando o estudo da interpretação dos sonhos com vocês. Então, vamos lá. A gente está no capítulo, vou conferir aqui direitinho, capítulo 4, a distorção dos sonhos. Estamos indo devagar porque é um capítulo maior para a gente poder ir com atenção aos detalhes, tá? Então, vamos lá. Quem está ao vivo, fica à vontade para tirar suas dúvidas. Se quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Mas se quiser só escutar também, está tudo certo. Então, só lembrando, nos últimos encontros, o Freud teve aquele sonho com um tio dele, ligado também a um convite, uma indicação para dar aulas na universidade. O que a gente sabe de fato, o Freud nunca conseguiu, era um sonho dele, dar aulas de psicanálise na universidade, mas é uma coisa que não aconteceu. Então, o sonho foi esse aqui. Meu amigo R era meu tio, eu tinha por ele um grande sentido de afeição. Vi seu rosto diante de mim, um tanto modificado. Era como se tivesse sido repuxado no sentido do comprimento. Uma barba amarela que o circundava destacava-se de maneira especialmente nítida. Vamos continuar no texto agora, então. A gente falou um pouco de censura, falou de várias coisas aqui já. Qual o sentido da identificação histérica? Isso exige uma explicação um tanto extensa. A identificação é um fator altamente importante no mecanismo dos sintomas histéricos. Ela permite aos pacientes expressarem em seus sintomas não apenas suas próprias experiências, como também as de um grande número de outras pessoas. Permite-lhes, por assim dizer, sofrer em nome de toda uma multidão de pessoas e desempenhar sozinhas todos os papéis de uma peça. Dirão que isso não passa da conhecida imitação histérica, da capacidade dos histéricos de imitarem quaisquer sintomas de outras pessoas que possam ter despertado sua atenção. Solidariedade, por assim dizer, intensificada até o momento da reprodução. Isso, porém, não faz mais do que indicar-nos a trilha percorrida pelo processo psíquico na imitação histérica. Essa trilha é diferente do ato mental que se processa ao longo dela. Este é um pouco mais complicado do que o quadro comum da imitação histérica. Consiste na feitura inconsciente de uma inferência, como o exemplo deixará claro. Suponhamos que o médico esteja tratando de uma paciente sujeita a um tipo específico de espasmo numa enfermaria hospitalar, em meio a muitos outros pacientes. Ele não mostrará nenhuma surpresa se constatar numa manhã que essa forma específica de ataque histérico encontrou imitadores. Dirá apenas: os outros pacientes viram isso e o copiaram. É um caso de contágio psíquico. Isso é verdade, mas o contágio psíquico ocorreu mais ou menos nos seguintes moldes. Em geral, os pacientes sabem mais a respeito uns dos outros do que o médico sobre qualquer um deles. E uma vez terminada a visita do médico, eles voltam sua atenção para os companheiros. Imaginemos que essa paciente tenha tido seu ataque num determinado dia. Ora, os outros descobrirão rapidamente que ele foi causado por uma carta recebida de casa, pelo reflorescimento de um romance infeliz ou coisa semelhante. Sua solidariedade é despertada e eles fazem a seguinte inferência, embora ela não consiga penetrar na consciência. De uma causa como esta, pode produzir um ataque assim, posso ter o mesmo tipo de ataque, já que tenho as mesmas razões para isso. Se essa inferência fosse capaz de penetrar na consciência, é possível que desse margem ao medo de ter,
a mesma espécie de ataque. Mas, de fato, a inferência se processa numa região psíquica diferente e, consequentemente, resulta na concretização real do temido sintoma. Assim, a identificação não constitui uma simples imitação, mas uma assimilação baseada numa alegação etiológica semelhante. Ela expressa uma semelhança e decorre de um elemento comum que permanece no inconsciente. O inconsciente, como sabemos, vai desempenhar o seu papel. A identificação é empregada com mais frequência na histeria para expressar um elemento sexual comum. Uma mulher histérica se identifica mais rapidamente, embora não exclusivamente, em seus sintomas com as pessoas com quem tem tido relações sexuais, ou com as pessoas que tenham tido relações sexuais com as mesmas pessoas que ela. O uso da língua leva isso em conta, pois fala-se em duas pessoas apaixonadas como sendo uma só. A questão, né, da linguagem, do significante, isso já tinha lá no Freud, lá que ele vai formular isso, assim. Mas essa questão da linguagem já aparece de alguma forma aí na teoria do Freud. Nas fantasias histéricas, tal como nos sonhos, é suficiente para fins de identificação que o sujeito tenha pensamentos sobre relações sexuais, sem que estas tenham necessariamente ocorrido na realidade. Assim, a paciente cujo sonho venho discutindo estava simplesmente seguindo as normas dos processos histéricos de pensamento ao expressar ciúme da amiga, que, aliás, ela própria sabia ser injustificada. Ocupar seu lugar no sonho e identificar-se com ela por meio da criação de um sintoma, o desejo renunciado. O processo poderia expressar-se verbalmente da seguinte maneira: minha paciente colocou-se no lugar da amiga no sonho, porque essa estava ocupando o lugar de minha paciente junto ao marido, e porque ela, minha paciente, queria tomar o lugar da amiga no autoconceito em que o marido a tinha. É por isso que a gente está falando dessa identificação histérica aqui. Quem não estava aqui no encontro passado, no encontro anterior a esse, e aí está tudo aí na playlist para vocês, listado, assim, a data certinha. O encontro anterior a esse, de hoje, a gente falou desse sonho. Que apareceu a questão do caviar, do salmão, tá? Não vou relembrar aqui agora, repassar, só para não ficar repetitivo, mas o sonho foi explicado com detalhes aí nesse encontro também, nos encontros anteriores que a gente começou a entrar nisso, tá? Nota. Eu próprio lamento a inserção em minha tese de excertos provenientes da psicopatologia da histeria. Sua apresentação fragmentária e o desligamento de seu contexto não podem deixar de reduzir seu efeito esclarecedor. Se, no entanto, eles servirem para indicar a íntima ligação entre a questão dos sonhos e das psiconeuroses, terão cumprido a finalidade para a qual foram inseridos. Então, ele está explicando por que ele traz essas questões aqui no texto dele. Esta é a primeira discussão publicada de Freud sobre a identificação, embora ele se tivesse referido a ela anteriormente em suas correspondências com Fliess. Por exemplo, na carta 58, de 8 de fevereiro de 1897, e no rascunho L, de 2 de maio de 1897. Embora Freud tenha tocado no assunto aqui e ali em publicações posteriores, seu primeiro exame extenso do tema, depois deste, ocorreu mais de 20 anos depois, no capítulo 7 da Psicologia das Massas. O tema diferente da identificação, como parte da elaboração onírica, examinado mais adiante. Então, a gente vai ver um pouco mais aqui nesse texto, mas tem indicação aí para vocês, para quem quiser ver sobre a identificação na histeria. Pega o capítulo 7 aí da Psicologia das Massas, tá bem? Uma contradição à minha teoria dos sonhos, produzida por outra de minhas pacientes, a mais sagaz de todas as que relatam seus sonhos, resolveu-se de maneira mais simples, porém com base no mesmo padrão.
a saber que a não realização de um desejo significava a realização de outro. Certo dia, eu lhe estivera explicando que os sonhos são realizações de desejos. No dia seguinte, ele me trouxe um sonho em que estava viajando com a sogra, ela estava viajando com a sogra, até o lugar no campo onde iriam passar juntas as férias. Ora, eu sabia que ela se rebelara violentamente contra a ideia de passar o verão perto da sogra e que poucos dias antes conseguiria evitar a temida proximidade, reservando o aposento de uma estação de veraneio muito distante. E agora seu sonho desfizera a solução que ela havia desejado. Não seria isso a mais contundente contradição possível de minha teoria de que nos sonhos os desejos são realizados? Sem dúvida, e bastou seguir a consequência lógica do sonho para chegar à sua interpretação. O sonho mostrou que eu estava errado. Logo, era seu desejo que eu estivesse errado, e seu sonho mostrou esse desejo realizado. Mas seu desejo de que eu estivesse errado, que se realizou em relação às suas férias de verão, dizia respeito, de fato, a um outro assunto mais sério. Pois, mais ou menos nessa época, eu havia inferido do material produzido em sua análise que, num período específico de sua vida, deveria ter ocorrido algo que foi relevante na determinação de sua doença. Ela contestara isso, visto não ter nenhuma lembrança de tal coisa, mas, logo depois, ficou provado que eu estava certo. Assim, seu desejo de que eu estivesse errado se transformou em seu sonho de passar as férias com a sogra, correspondia a um desejo bastante justificado de que os fatos que ela não vinha conscientizando pela primeira vez nunca tivessem ocorrido. Então, um exemplo do porquê, né, mais um exemplo prático do porquê os nossos sonhos necessitam de um trabalho de interpretação mais minucioso, porque que o sonho requer aí um certo cuidado para olhar para ele e entender que não é exatamente isso que parece no primeiro momento. A gente sair do conteúdo manifesto, aquele que a gente lembra, para ir para o conteúdo latente. Aventurei-me a interpretar, sem nenhuma análise, mas apenas por meio de um palpite, um pequeno episódio ocorrido com um amigo meu que frequentara a mesma classe que eu durante todo o nosso curso secundário. Um dia, ele ouviu uma palestra que proferi perante um pequeno auditório sobre a ideia inédita de que os sonhos eram realizações de desejos. Foi para casa e sonhou que perdera todos os seus cabos. Ele era advogado. E depois me contestou nesse assunto. Fugi a questão, dizendo-lhe que, afinal de contas, não se podem ganhar todos os cabos. Mas pensei comigo mesmo, considerando que por 8 anos a fio, sentei-me no banco da frente como primeiro da classe, enquanto ele estava ali pelo meio, ele dificilmente pôde deixar de alimentar um desejo remanescente de seus tempos de escola, de que mais um dia, menos dias, eu venha me tornar um completo fracasso. Um sonho de natureza mais sombria foi também apresentado contra mim por uma paciente como objeção à teoria do desejo, à teoria dos sonhos de desejo. A paciente, uma moça de pouca idade, assim começou. Como o senhor deve estar lembrado, minha irmã só tem agora um menino, Carl. Ela perdeu o filho mais velho, Otto, quando eu ainda morava com ela. Otto era meu favorito. De certa forma, eu o criei. Também gosto do menorzinho, mas é claro, nem de longe tanto quanto gostava do que morreu. Então, ontem à noite, sonhei que via Carl morto diante de mim. Estava deitado em seu caixãozinho, com as mãos postas em a vela a seu redor. De fato, exatamente como o pequeno Otto, cuja morte foi um golpe tão forte para mim. Agora me diga, o que pode significar isso? O Senhor me conhece. Será que sou uma pessoa tão má a ponto de desejar que minha irmã perca o único filho que ainda tem? Ou será que o sonho significa que eu preferiria que Carl estivesse morto em vez de Otto, de quem eu gostava muito mais? Assegurei-lhe que esta última interpretação estava fora de cogitação. E depois de refletir um pouco,
pude dar-lhe a interpretação correta do sonho, posteriormente confirmada por ela. Pude fazê-lo porque estava familiarizado com toda a história prévia da autora do sonho. Portanto, a interpretação também vai se relacionar com elementos anteriores ao acontecimento do sonho, aos fatos narrados em sessão, trazidos ali pelo paciente. Esses outros elementos antes e os elementos que aparecem no sonho podem servir para a interpretação. E um sonho que é interpretado hoje pode ser reinterpretado depois, em outro momento. Até quando o sonho se repete, assim, outras coisas também, outros elementos podem vir, tá? Então, vamos lá, passar para o que o Freud interpretou. Essa moça ficara órfã em tenra idade e fora criada na casa de uma irmã muito mais velha. Entre os amigos que frequentavam a casa, havia um homem que deixou uma impressão duradoura em seu coração. Por algum tempo, pareceu que suas relações mal admitidas com ele levariam ao casamento. Mas esse desenlace feliz foi conduzido às cinzas pela irmã, cujos motivos jamais foram plenamente explicados. Depois do rompimento, esse homem deixou de frequentar a casa e pouco depois da morte do pequeno Otto, para quem ela voltara sua afeição neste ínterim, minha paciente fixou residência própria sozinha. Não conseguiu, contudo, libertar-se de seu apego pelo amigo da irmã. Seu orgulho ordenava que o evitasse, mas ela não conseguiu transferir seu amor para nenhum dos outros admiradores que se apresentaram posteriormente. Sempre que se anunciava que o objeto de suas afeições, que era por profissão um homem de letras, ia proferir uma palestra em algum lugar, ela estava invariavelmente na plateia e aproveitava todas as oportunidades possíveis de contemplá-lo à distância em campo neutro. Lembrei-me de que ela me dissera na véspera que o professor iria a um certo concerto e que ela pretendia ir também para ter o prazer de dar uma olhada nele mais uma vez. Isso ocorrera na véspera do sonho, e o concerto iria realizar-se no dia em que ela o relatou a mim. Foi, portanto, fácil construir a interpretação correta. Só conferindo uma coisa, tá? Foi, portanto, fácil construir a interpretação correta. E perguntei se podia pensar em alguma coisa que tivesse acontecido após a morte do pequeno Otto. Ela respondeu de pronto. Naturalmente, o professor veio visitar-nos de novo, depois de uma longa ausência, e eu o vi, mais uma vez, ao lado do caixão do pequeno Otto. Isso era exatamente o que eu esperava, e interpretei o sonho desta forma. Se o outro menino morresse agora, aconteceria a mesma coisa. Você passaria o dia com sua irmã, e o professor certamente viria apresentar seus pêsames, de modo que você o veria mais uma vez, nas mesmas condições que na outra ocasião. O sonho significa apenas seu desejo de vê-lo mais uma vez, um desejo contra o qual você vem lutando internamente. Sei que você tem na bolsa, uma entrada para o concerto de hoje. Seu sonho foi um sonho de impaciência. Antecipou em algumas horas a visão que você vai ter dele hoje. Bem claro, né? Esse exemplo aqui. A fim de ocultar seu desejo, ela evidentemente escolhera uma situação em que tais desejos costumam ser suprimidos. Na situação em que está tão repleta de tristeza que não se tem nenhum pensamento amoroso. Contudo, é bem possível que mesmo na situação real da qual o sonho foi uma réplica exata, junto ao caixão do menino mais velho a quem ela amara ainda mais, talvez ela não tenha podido suprimir seus ternos sentimentos pelo visitante que estivera ausente por tanto tempo. Um sonho semelhante de outra paciente recebeu uma explicação diferente.
Quando jovem, ela se destacara por sua inteligência viva e sua disposição alegre. E essas características ainda podiam ser observadas, pelo menos nas ideias que lhe ocorriam durante o tratamento. No decorrer de um sonho um tanto longo, essa senhora imaginou ver sua única filha, de 15 anos de idade, morta numa caixa. Estava parcialmente inclinada a utilizar essa cena como uma objeção à teoria da realização dos desejos, embora ela própria suspeitasse de que o detalhe na caixa devia estar apontando para outra visão no sonho. No decorrer da análise, ela lembrou que numa reunião na noite anterior, falara-se um pouco sobre a palavra inglesa box, que é caixa, né? E as várias formas pelas quais se poderia traduzi-la em alemão, tais como, não vou ler, tá? Log, que é camarote de teatro, Kasten, que é arca, e o outro termo aqui também, muro no ouvido. Tem alguns termos aqui que eu não vou me arriscar hoje na pronúncia. E assim por diante. Outras partes do mesmo sonho nos permitiram descobrir ainda que ela havia pensado que o box em inglês se relacionava mesmo com Buchs, se eu estiver correta, que é o mesmo que receptáculo, tá? Em alemão. E que depois for atormentada pela lembrança de que Buchs, né, que é o receptáculo, é empregado como termo vulgar para designar os órgãos genitais femininos. Fazendo uma certa concessão aos limites de seus conhecimentos de anatomia topográfica, poder-se-ia presumir, portanto, que a criança que jazia na caixa significava um embrião no útero. Após ter sido esclarecida quanto a esse ponto, ela não mais negou que a imagem onírica correspondesse a um desejo seu. Como tantas jovens casadas, ela não ficara nada satisfeita ao engravidar, e mais de uma vez tinha se permitido desejar que a criança que trazia no ventre morresse. De fato, num acesso de cólera após uma cena violenta com o marido, ela batera com os punhos cerrados no próprio corpo para atingir a criança lá dentro. Dessa forma, a criança morta era de fato a realização de um desejo, mas de um desejo que fora posto de lado 15 anos antes. Dificilmente se pode ficar admirado com o fato de um desejo realizado após uma demora tão prolongada não ser reconhecido. Muitas coisas haviam mudado nesse intervalo. Então, gente, vamos lembrar o seguinte, que nessa época aqui, as jovens, né, as mulheres jovens, elas passavam a ter uma certa liberdade quando se casavam, relativa, né? Ah, muita coisa naquela época ainda não era liberada para a mulher na sociedade. E, estando casada há pouco tempo, ela gostaria de desfrutar de certas coisas ali, talvez com o marido, ou daquele momento que ela sai da casa dos pais, que ela não pôde desfrutar antes. E aí, naquela época, não se tinha, assim, né, o que a gente tem hoje em termos de medicações contraceptivas. A mulher não detinha liberdade sobre o seu corpo. Então, não tinha essa facilidade que hoje, por exemplo, você casa e você pode ter um método contraceptivo para que possa curtir um pouco ali o momento de casal sem filhos, até decidirem ter filho. Isso não existia naquela época, assim. Então, tem esse contexto ali que provavelmente contribuiu para essa jovem aqui que o Freud está relatando, desejar que o embrião estivesse morto, morresse. E aí a gente não está falando do bebê da filha de 15 anos depois. E muito provavelmente pelo contexto aqui, pelo breve recorte que ele faz, houve uma adoção afetiva em relação a essa filha, uma sustentação do desejo de mãe. Mas 15 anos antes, não. E se isso não é elaborado, se isso, enfim,
mesmo ela estando feliz com a filha, isso não impede, como a gente sabe, o inconsciente não vai ter essa dualidade negativa, né? Então, o fato dela estar feliz com a filha atualmente não significaria que ela não pudesse ainda ter aquele desejo, alguma coisa daquele desejo ali, de quando ela engravidou. As duas coisas podem coexistir de forma contrária, porque o inconsciente não tem essa dualidade, mas a vida psíquica, sim, o tempo inteiro, a dualidade entre inconsciente e consciente, entre desejo e gozo, entre desejo e demanda, e isso permite, nas ambivalências psíquicas que a gente tem, que coisas muito diferentes possam coexistir, ou coisas que, no primeiro momento, parecem diferentes. Igual um investimento funcional em um objeto que, em um dado momento, deixa de ser amor para transformar no seu oposto, que é o ódio. Mas a libido do investimento é o mesmo. Porque o oposto, de fato, do amor não vai ser o ódio, mas a indiferença. Então, muitas coisas duais existem de forma ambivalente no nosso psiquismo, por conta dessa ambivalência, dessa cisão aí do sujeito, tá? Prosseguindo. Eu só conferi uma coisa, que às vezes tem umas partes do texto que me captam assim, e eu gosto de me deter um pouquinho. Terei de voltar ao grupo de sonhos a que pertencem os dois últimos exemplos. Sonhos que tratam da morte de parentes, a quem o sonhador é afeiçoado. Quando vier a considerar os sonhos típicos, poderei então mostrar, mediante outros exemplos, que apesar de seu conteúdo não desejado, todos esses sonhos devem ser interpretados como realizações de desejos. Devo o sonho seguinte não a um paciente, mas a uma inteligente jurista de minhas relações. Ela narrou a mim, mais uma vez, para me impedir de fazer uma generalização apressada da teoria dos sonhos de desejos. Sonhei, disse meu informante, que chegava à minha casa de braço dado com uma senhora. Havia uma carruagem fechada em frente à casa e um homem dirigiu-se a mim. Mostrou-me suas credenciais de policial e me solicitou que o acompanhasse. Pedi-lhe que me concedesse algum tempo para pôr meu nome. Será que o senhor acha que eu tenho desejo de ser preso? Naturalmente que não pude deixar de concordar. O senhor sabe, por acaso, sob que acusação foi preso? Sim, por infanticídio, creio eu. Infanticídio? Mas por certo o senhor sabe que esse é um crime que só pode ser praticado por uma mãe contra um recém-nascido, não sabe? É verdade. Nota. Muitas vezes acontece que o primeiro relato de um sonho incompleto e a lembrança das partes omitidas só emerge no decorrer da análise. Essas partes acrescentadas posteriormente costumam sempre fornecer a chave da interpretação do sonho. Voltando no texto. E em que circunstâncias o Senhor teve o sonho? Que aconteceu na noite anterior? Preferiria não lhe dizer, é um assunto delicado. Mesmo assim, terei de ouvi-lo. Caso contrário, teremos de desistir da ideia de interpretar o sonho. Muito bem, então escute. Ontem não passei a noite em casa, e sim com uma dama que significa muito para mim. Ao acordarmos pela manhã, houve outro contato entre nós, depois do qual dormi novamente e tive o sonho que lhe descrevi. Ela é casada? É. E o senhor não quer ter um filho com ela, não é verdade? Ah, não, isso poderia nos denunciar. Então, o senhor não pratica o coito normal? Toma a precaução de retirar antes da ejaculação. Acho que posso presumir que o senhor usou esse expediente várias vezes durante a noite, e depois de repeti-lo pela manhã, sentiu-se um pouco inseguro sobre tê-lo executado com isso. É possível, sem dúvida. Nesse caso, seu sonho foi a realização de um desejo. Tranquilizou com a ideia de que o Senhor não havia gerado uma criança, ou que dá no mesmo, e matar uma criança. Os elos intermediários são fáceis de apontar.
O Senhor deve estar lembrado de que alguns dias atrás falávamos das dificuldades do casamento e de como é incoerente que não haja nenhuma objeção a que se pratique o coito de modo a não permitir que ocorra a fertilização. Ao passo que qualquer interferência depois que o óvulo e o sêmen se unem e um feto é formado é punida como crime. Depois disso, lembramos a controvérsia medieval sobre o momento exato em que a alma penetra no feto, já que é apenas depois disso que o conceito de assassinato se torna aplicável. Sem dúvida, o senhor também conhece o tétrico poema de Lenor, em que o assassinato de crianças e a prevenção da natalidade são igualados. O curioso é que pensei em Lenor esta manhã, por mero acaso, ao que pareceu. Um eco posterior de seu sonho. E agora posso mostrar-lhe outra realização incidental de desejo contida em seu sonho. O Senhor chegou em casa de braços dados com a dama. Logo, estava levando-a para casa, em vez de passar a noite na casa dela, como fez na realidade. E aqui na nota diz que o termo em alemão que se remete a levar para casa também é o mesmo que casar. É possível que haja mais de uma razão para que a realização do desejo que constitui o cerne do sonho tenha se disfarçado de forma tão desagradável. Talvez o senhor tenha ficado sabendo, por meu artigo sobre a etiologia da neurose de angústia, e considero coitos interruptos, né, o coito interrompido, como um dos fatores etiológicos no desenvolvimento da angústia neurótica, não é? Seria condizente com isso que depois de praticar o ato sexual várias vezes dessa maneira, o senhor ficasse com o mal-estar que depois se transformaria no elemento da construção de seu sonho. Além disso, o senhor utilizou esse mal-estar para ajudar a disfarçar a realização do desejo. A propósito, sua referência ao infanticídio não foi explicada. Como é que o senhor foi dar com esse crime especificamente feminino? Tenho de admitir que, alguns anos atrás, vi-me envolvido numa ocorrência desse tipo. Fui responsável pela tentativa de uma moça de evitar a consequência de uma ligação amorosa comigo por meio de um aborto. Nada tive a ver com o fato de ela pôr em prática sua intenção, mas por muito tempo senti-me naturalmente muito nervoso com a ideia de que a história viesse a público. Compreendo perfeitamente. Essa lembrança fornece uma segunda razão pela qual o senhor deve ter se preocupado com a suspeita de que seu expediente pudesse não ter funcionado. Um jovem médico que me ouviu descrever esse sonho durante um ciclo de palestras deve ter ficado muito impressionado com isso, pois imediatamente o reproduziu, aplicando o mesmo padrão de pensamento a outro tema. Um dia antes, ele entregara sua declaração de imposto de renda, que havia preenchido com perfeita honestidade, pois tinha muito pouco a declarar. Então, sonhou que um conhecido seu foi procurá-lo após sair de uma reunião de membros da comissão de impostos, e informou de que, embora não se tivesse levantado qualquer objeção a nenhuma das outras declarações, a dele provocara suspeitas generalizadas, e uma pesada multa lhe fora imposta. O sonho foi uma realização precariamente disfarçada de seu desejo de ser conhecido como médico possuidor de grande renda. Isso faz lembrar a célebre história da moça que foi aconselhada a não aceitar um certo pretendente, porque ele tinha um gênio violento e, por certo, iria espancá-la se casasse. Ah, se ele já tivesse começado a me espancar, respondeu ela. Seu desejo de se casar era tão intenso que estava disposta a aceitar, de quebra, essa ameaça de aborrecimento, chegando mesmo a transformá-la num desejo. Os sonhos muito frequentes, que parecem contradizer minha teoria, por terem como tema a frustração de um desejo ou a ocorrência de algo claramente indesejado, podem ser reunidos sob o título de sonhos com o oposto de desejo. Se esses sonhos forem considerados como um todo, parece-me possível buscar sua origem em dois princípios. Ainda não mencionei um deles, embora desempenhe um papel relevante não apenas nos sonhos das pessoas, como também em suas vidas. Uma das suas forças propulsoras que levam a esses sonhos é o desejo de que eu esteja errado.
Tais sonhos aparecem regularmente no curso de meus tratamentos, quando um paciente se encontra num estado de resistência a mim. E posso contar como quase certo provocar um deles depois de explicar a um paciente, pela primeira vez, minha teoria de que os sonhos são realizações de desejos. Nota acrescentada em 1911. Nesses últimos anos, alguns sonhos de contradesejos semelhantes têm sido relatados a mim por pessoas que ouviram minhas conferências, como reação a travarem conhecimento pela primeira vez com minha teoria desejosa dos sonhos. A rigor é de esperar que a mesma coisa aconteça com alguns dos leitores frustrados no sonho, caso seu desejo de que eu esteja errado possa se realizar. Esse mesmo ponto é ilustrado por um último sonho dessa natureza que estarei aqui, obtido de uma paciente em tratamento. Foi o sonho de uma moça que tivera êxito em sua luta para continuar seu tratamento comigo, contrariando a vontade dos parentes e dos especialistas cujas opiniões tinham sido consultadas. Sonhou que seus familiares a haviam proibido de continuar a me consultar. Lembrou-me, então, a promessa que eu lhe fizera de, se necessário, continuar o tratamento sem honorários. A isso respondi: não posso fazer nenhuma concessão em questões de dinheiro. É preciso admitir que não foi fácil identificar a realização de desejo nesse exemplo, mas em todos esses casos, descobre-se um segundo enigma cuja solução ajuda a desvendar o primeiro. Qual a origem das palavras que ela pôs em minha boca? Naturalmente, eu não lhe dissera nada semelhante, mas um de seus irmãos, o que maior influência exercia sobre ela, tivera a gentileza de me atribuir esse sentimento. O sonho, portanto, pretendia provar que o irmão dela estava certo. Não era apenas em seus sonhos que ela insistia em que ele tinha razão. A mesma ideia dominava toda a sua vida e era o motivo de sua doença. E aqui esse parágrafo foi acrescentado depois, o parágrafo que a gente vai ler agora, foi acrescentado em 1914, tá? Um sonho que parece, à primeira vista, trazer dificuldades especiais para a teoria da realização de desejos foi sonhado e interpretado por um médico, relatado por August Stark. Vi em meu dedo indicador esquerdo o primeiro indício de sífilis na falange terminal. A consideração de que, independentemente do conteúdo indesejado do sonho, ele parece claro e coerente, poderia dissuadir-nos de analisá-lo. No entanto, se estivermos dispostos a enfrentar o trabalho envolvido, descobriremos que o primeiro indício era equivalente a uma prima affectio, né, um primeiro amor, e que a úlcera repelente veio a representar, para citar as palavras de Stark, realizações de desejos com uma alta carga emocional. O segundo motivo para os sonhos com o oposto do desejo é tão óbvio que é fácil deixá-lo passar despercebido, como eu mesmo fiz por um tempo considerado. Esse parágrafo aqui foi acrescentado em 1909. Há um componente masoquista na constituição sexual de muitas pessoas, que decorre da inversão de um componente agressivo e sádico em seu oposto. Aqueles que encontram prazer não na inflição de dor física a eles, mas na humilhação e na tortura mental, podem ser descritos como masoquistas mentais. E muitas vezes, né, para o sujeito, né, que tem esse componente masoquista, para ele não agredir, ele inflige o sofrimento a si próprio, né? Então, para não agredir outra pessoa, ele sofre, né? Ele se agride de alguma forma. Percebe-se de imediato que essas pessoas podem ter sonhos com o oposto do desejo e sonhos desprazerosos, que são, ainda assim, realizações de desejos, pois satisfazem suas inclinações masoquistas. Citarei um desses sonhos, produzido por um rapaz que, em sua meninice, havia atormentado imensamente seu irmão mais velho, por quem tinha um apego homossexual.
Tendo seu caráter passado por uma modificação fundamental, ele teve o seguinte sonho, dividido em 3 partes. Primeira, seu irmão mais velho estava mexendo com ele. Segunda, 2 homens se acariciavam com objeto homossexual. Terceira, seu irmão vender um negócio cujo diretor ele próprio aspirava a tornar-se. Ele despertou deste último sonho com sentimentos extremamente aflitivos. Não obstante, tratava-se de um sonho masoquista de desejo e poderia ser traduzido assim: seria bem feito para mim se meu irmão me confrontasse com essa venda, como punição por todos os tormentos que ele teve de aturar de mim. Espero que os exemplos anteriores sejam suficientes, até que se levante a próxima objeção, para fazer com que pareça plausível que mesmo sonhos de conteúdo aflitivo devem ser interpretados como realizações de desejos. E lembrando que lá em 1920 que ele vai falar, né, dos sonhos assim de angústia, né, dos veteranos de guerra. Eu já falei isso antes, mas é bom reforçar. Mas que isso só foi possível o Freud pensar nesses sonhos para além da questão do desejo, quando ele forma ali o conceito de compulsão à repetição. Atendendo aqueles veteranos da Primeira Guerra que tinham sonhos assim traumáticos, ele pôde pensar assim, mas como assim esses sonhos não caminham aparentemente numa realização de desejo? Por que sonhar com algo que fez esse sujeito sofrer? Por que ter esses sonhos repetitivos de angústia? Isso foi levando ele ali no texto do Além do Princípio do Prazer, formular a questão do que estava para além desse princípio do prazer, no sentido da pulsão de morte, a compulsão de repetição, porque o Freud sempre trabalhava até então nessa linha de que só o princípio ali, né, do prazer, não só o princípio, mas que o princípio do prazer era aquele que comandava o aparelho psíquico, né, que regia de uma certa forma. Ele foi ver que tinham coisas para além disso que também trabalhavam ali, determinando questões no aparelho psíquico. E aí que ele constrói o o conceito de compulsão à repetição, e com ele a questão do segundo dualismo pulsional, pulsão de vida e pulsão de morte. Tá? E essa frase, a frase seguinte, que a gente vai ler, que foi incluída no texto de forma ligeiramente diferente em 1919, impressa como nota de rodapé em 1920. Devo ressaltar que o assunto ainda não está definitivamente esclarecido. Voltarei a ele posteriormente, tá? Falando sobre todo sonho de conteúdo aflitivo também ser interpretado como realização de desejo. Ninguém, tampouco, há de considerar mera coincidência que a interpretação desses sonhos nos tenha feito deparar, todas as vezes, com tópicos sobre os quais as pessoas relutam em falar ou pensar. O sentimento aflitivo, provocado por esses sonhos, é idêntico à repugnância que tende, em geral, com êxito, a nos impedir de discutir ou mencionar tais tópicos, e que cada um de nós tem de se superar, quando, apesar disso, sente-se compelido a penetrar neles. Mas o sentimento de prazer que assim se repete nos sonhos não nega a existência de um desejo. Eu li prazer, mas é desprazer, tá? Todos têm desejos que prefeririam não revelar a outras pessoas, e desejos que não admitem nem sequer perante si mesmos. Por outro lado, é justificável ligarmos o caráter desprazeroso de todos esses sonhos com o fato da distorção onírica. E é justificável concluirmos com esses sonhos que esses sonhos são distorcidos e que a realização de desejo neles contida é disfarçada a ponto de se tornar irreconhecível, precisamente em vista da repugnância que se sente pelo tema no sonho, ou pelo desejo dele derivado, bem como da intenção de recalcá-los. Demonstra-se, assim, que a distorção do sonho é, de fato, um ato da censura.
Estaremos levando em conta tudo o que foi trazido à luz por nossa análise dos sonhos desprazerosos, se fizermos a seguinte modificação na forma com que procuramos expressar a natureza dos sonhos. O sonho é uma realização, entre parênteses, disfarçada de um desejo, entre parênteses, suprimido ou recalcado. Nota de rodapé de 1914. Um grande escritor vivo, segundo foi informado, recusa-se a ouvir falar em psicanálise ou interpretação dos sonhos. Chegou, independentemente, a uma fórmula quase idêntica para a natureza dos sonhos. Ele fala no sonho como a emergência não autorizada de anseios e desejos suprimidos, sob características e não falsas. Acrescentado em 1911. Anteciparei algumas questões que serão discutidas mais adiante, citando nesse ponto a ampliação e modificação da fórmula básica acima feita por Otto Rank. Com base com a ajuda no material sexual infantil recalcado, os sonhos se apresentam regularmente desejos atuais, e também, em geral, eróticos, como realizados de uma forma vedada e simbolicamente disfarçada. Acrescentado em 25. E aí, depois do texto do princípio, do além do princípio do prazer. Em parte alguma, declarei ter adotado a fórmula de Henke como minha. A versão mais curta, tal como enunciado no texto acima, me parece suficiente. Mas o mero fato de eu haver mencionado a modificação de Henke foi bastante para desencadear inúmeras acusações contra a psicanálise, no sentido de que ela teria asseverado que todos os sonhos têm um conteúdo sexual. Resta examinar os sonhos de angústia como uma subespécie particular dos sonhos de conteúdo aflitivo. A ideia de considerá-los como sonhos impregnados de desejo encontrará muito pouca receptividade por parte dos não esclarecidos. Não obstante, posso abordar os sonhos de angústia muito sucintamente neste ponto. Eles não nos apresentam um novo aspecto do problema dos sonhos. Aquilo com que nos confrontam é toda a questão da angústia neurótica. A angústia que sentimos no sonho é apenas aparentemente explicada pelo conteúdo do sonho. Se submetermos o conteúdo do sonho à análise, verificaremos que a angústia do sonho não se justifica melhor pelo conteúdo do sonho do que, digamos, a angústia de uma fobia se justifica pela representação com que se relaciona a fobia. Sem dúvida é verdade, por exemplo, que é possível cair de uma janela e, portanto, a razão para se exercer certo grau de cautela nas proximidades de uma janela. Mas não vemos por que a angústia sentida a esse respeito, numa fobia, deva ser tão grande e persiga o paciente muito além da oportunidade de sua ocorrência. Assim, constatamos que a mesma coisa pode ser validamente afirmada com a fobia aos sonhos de angústia em ambos os casos. Eu fiz a pontuação errada aqui, tá? Eu vou ler de novo. Assim, constatamos que a mesma coisa pode ser validamente afirmada em relação à fobia e aos sonhos de angústia. Em ambos os casos, a angústia está apenas superficialmente ligada à representação que a acompanha. Ela se origina de outra fonte. Já que existe estreita ligação entre a angústia nos sonhos e nas neuroses, ao examinar a primeira, precisarei referir-me à última. Num trabalho sucinto sobre a neurose de angústia, argumentei há algum tempo que a angústia neurótica se origina da vida sexual e corresponde à libido que se desviou de sua finalidade e não encontrou aplicação. Então, quando a libido fica assim perdida, né, e ela não encontra um objeto para se ligar, a gente fala até que a libido fica vagabundo, né, e essa libido, ela tá ali, se ela não se ligar a nada, ela provoca angústia. E o Freud vai falar disso, até de outras questões também em torno disso, no texto, que acho que é de 1925, Inibição, Sintoma e Angústia. Um texto que é denso, é de fato um texto complexo, mas muito importante para a gente. Fica uma recomendação para quem precisa aprofundar, deseja ou quer rever sobre a questão da angústia, tá?
Já que existe... Não, isso aqui eu já li, né? Desde então, essa fórmula tem resistido à prova do tempo, permitindo-nos agora inferir dela que os sonhos de angústia são sonhos de conteúdo sexual, cuja respectiva libido se transformou em angústia. Haverá oportunidade mais adiante de fundamentar essa assertiva na análise dos sonhos de alguns pacientes neuróticos. Ah, também no decurso de mais uma tentativa de chegar a uma teoria dos sonhos, terei oportunidade de examinar mais uma vez os determinantes dos sonhos de angústia e sua compatibilidade com a teoria de realização de desejo. E assim a gente finaliza esse capítulo 4. Ok? Então é isso. Quem estiver assistindo a gravação, eu convido a entrar no grupo do WhatsApp para receber o link e participar ao vivo, poder tirar suas dúvidas ao vivo. Tá tudo aí na descrição do vídeo para vocês. Um forte abraço e até nosso próximo encontro.